Inúmeras vezes, nos 3.700 vídeos que nós já fizemos, nós mostramos a relação íntima que existe entre a cobertura vegetal e o clima. Temos explicado, talvez com exclusividade, que o vegetal é autótrofo. Ele converte ou sintetiza os elementos da natureza, luz solar, nutrientes minerais do solo, água, atmosfera, ventilação, transforma tudo em vida orgânica vegetal, e a partir do vegetal é que as outras formas de vida conseguem se manter no ambiente ou ser criados. Então o vegetal escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. E o vegetal precisa de luz solar todo dia, mas tem recursos para manter por alguns dias sem a luz solar, se fosse o caso. O vegetal precisa respirar, transpirar todos os dias, mas certamente tem capacidade de ficar vários dias sem esse recurso. O vegetal precisa de água todos os dias. Aí, na realidade, sim. Como aqui existe época que não tem água no solo, para que o vegetal colha a água, e ao colher a água do solo por intermédio da raiz, colhe também os nutrientes minerais, ele tem recursos biológicos para armazenar água no seu corpo. Aqui nós estamos vendo 2 casos de 2 plantas, o pinhão bravo e o feijão bravo, que tem essa capacidade de armazenar água no corpo, de captar água da chuva durante o período da chuva, para armazenar essa água no corpo, para poder disponibilizar dessa água na época da seca, na época que não tem chuva. E está aqui o resultado. Mesmo assim, o pinhão já está soltando as folhas para diminuir a dependência de água, porque a água que ele colheu da chuva, no período da chuva, por intermédio da raiz, colheu do solo, foi pouca. E por que foi pouca? Porque a chuva, normalmente aqui uma chuva de 10 milímetros que se precipita hoje, dentro de 3 dias desaparece a umidade do solo, e aí não dá tempo para que a planta, biologicamente, colha água no seu corpo, armazene água, para poder se sustentar na época da seca, na época em que não tem chuva. Então foi o que aconteceu aqui. Chuvas de baixa precipitação, e com o aquecimento global a água daqui some numa velocidade extraordinária do solo. Desaparece 3,5 milímetros de água por dia, se tiver o solo úmido. Significa que uma chuva de 10 milímetros desaparece em 3 dias. Porque em 3 dias desaparece 10,5 milímetros de água. E o pior é nos açudes. Nos açudes do Nordeste, que foi calculado há 40 ou 50 anos atrás, que a fuga seria de 2.000 milímetros por ano, hoje já é o dobro. Pode acontecer aqui no Nordeste de a perda de água de um açude, de um reservatório, ser de mais de 3.000 milímetros por ano. Então imagina uma lâmina d'água de 3 metros de espessura desaparecer, só por conta da evaporação. Sem contar que a água também foge, porque o solo é seco e vai tirando a água do reservatório para poder manter a umidade. E também o vento, até o vento daqui tira a água do reservatório. Por quê? Porque a umidade do ar é muito baixa e o vento vai, ao passar o ar em movimento, ele vai arrancando a umidade do açude, ou seja, a água.
para suprir a porcentagem de água que tem que existir no ar. Porque a gente sabe que o ar não é apenas vento. Os elementos que estão ali também compreendem a água. E a gente sabe que a água é H2O. Dois gases que existem na atmosfera. E a gente sabe que a água foi formada na atmosfera no estado gasoso, H2O. Então tudo tem que ser feito de equilíbrio, tem que ser a vida em equilíbrio. Então nós mostramos aqui que esses dois vegetais, o pinhão bravo e o feijão bravo. E por que chama de feijão? Porque é uma leguminosa, tem vagens. E essas vagens significa dizer que ela tem a capacidade, essa planta, de tirar o nitrogênio do ar por intermédio de bactérias nitrificadoras que moram na raiz do feijão, que é a leguminosa. Ela vai colhendo o nitrogênio do ar, que é seu alimento, e colhe por intermédio do corpo da planta. Então a planta também se beneficia com esse processo metabólico da bactéria nitrificadora. Então a gente vê que tudo é uma questão de equilíbrio. O homem vai tirando esse equilíbrio, vai quebrando esse processo natural criado pela natureza, que é um processo matemático, como 2 e 2 igual a 4. Então vai criando a natureza estabelece esses valores matemáticos para que a vida se processe de uma forma exata. É uma ciência exata. E o homem vai arrancando a planta e ao arrancar a planta dessa forma, eliminar a cobertura vegetal, o clima vai ficando doidão, doidão. Aqui o homem passou, a gente está vendo aqui que onde o homem passa tem lixo. E o resultado é tudo isso aqui. Tudo aqui é lixo. O que o homem fez aqui foi lixo. Na realidade ele não criou vida aqui, ele eliminou a vida. Ao eliminar de tal forma essas plantas para abrir os campos de pastagem do gado e para a sua lavoura destrutiva, muitas vezes a lavoura é feita com um elemento que só tem 90 dias de existência, ou seja, de pequeno ciclo. Imagina, o ano tem 365 dias, o homem elimina a planta nativa, permanente, perene, para dar lugar a uma lavoura que ele só planta, que ele só tem ela durante 90 dias, que é a vida útil do feijão, por exemplo, do milho. E o resto do ano o terreno fica nu, exposto às intempéries em desequilíbrio. E o resultado é esse desastre. E aí a gente vê o que é que o homem pode mudar. Nós já estamos na terra, segundo a própria Bíblia, diz que o homem, Adão, foi criado lá na Mesopotâmia há 7.537 anos. E, na realidade, não foi criado o homem animal. O homem animal já existe há mais de 1 milhão de anos na Terra. Só que 16 espécies desses animais, dessas espécies hominídeas, já desapareceram daqui, porque não tem a capacidade de se adaptar à situação climática natural. Imagina essa 17ª espécie humana, que é chamada de Homo sapiens, aquele que sabe, usou sua sabedoria, seu conhecimento para destruir, e ele vai se autodestruindo. Porque o homem é um dos seres vivos que mais depende de água. E não é qualquer água, é água doce no estado líquido, para beber, para fazer sua agricultura e até para respirar, porque essas plantas que a gente está vendo aqui, todas elas são plantas de água doce. Elas não teriam capacidade de existir lá junto ao mar, na praia, porque lá a água, embora ele possa até ter o seu corpo, as suas raízes, no chão onde recebe a água doce das chuvas, porém o vento, o ar, tudo é sal junto ao mar. E a planta não ia conseguir sobreviver ali, porque ela é planta de água doce. E aí, o que é que vai acontecer? Lá nós temos aquelas plantas que foram adaptadas naturalmente. Ou seja, a natureza criou aquelas plantas lá naquela água salgada. Mas toda a terra já foi água doce. Porque, como a gente disse, a água veio de uma molécula criada na atmosfera
no estado gasoso, água, ou seja, uma molécula de hidrogênio e oxigênio, H2O. Depois que essa molécula se condensou, formando nuvens, e no momento que a água as nuvens estavam sobrecarregadas com água, a pressão atmosférica não podia sustentar essa nuvem, que era muito pesada, então a água se precipitou em forma de chuvas, criando na terra os oceanos, os rios. A água se infiltrava no chão, ia formar os lençóis de água subterrânea, que ainda existe, que a gente falou aqui, que os dois maiores aquíferos de água subterrânea da terra estão no Brasil, por conta da alta quantidade de chuvas. E aí a gente hoje chega aqui no Rio Grande do Norte, onde o mapa hidrológico mostra mais de 100 rios, pelo menos 80 totalmente secos, sem água corrente no seu leito durante o ano de 2025. E a gente sabe que alguns desses rios, que ficam mais próximos de Natal, da Grande Natal, que é zona da mata, onde chove mais do que no restante do Rio Grande do Norte, por ser zona da mata, a extremidade da zona da mata nordestina. Então o resultado, aqui está um inseto tentando sobreviver numa situação dessa. Será que está procurando comida? Não vai achar. Então lá, por receber maior oferta de chuvas, existe um grande aquífero de água doce, porque aquela chuva abundante se precipita naquelas dunas de areia lá de Natal, daquela região, e nos tabuleiros de areia, toda aquela água se infiltra no chão, é drenada para formar os lençóis de água subterrânea. E hoje, Natal é a única região metropolitana no Brasil que não tem uma barragem, um açude para abastecimento. Mesmo no Nordeste, é a única região metropolitana. Por quê? Porque aquelas terras de areia absorveu toda a água da chuva precipitada. E hoje nós temos as lagoas, uma infinidade de lagoas, ali naquela região do Rio Grande do Norte, e os poços tubulares, de onde o governo extrai a água subterrânea para o abastecimento da Grande Natal, que é a maior densidade demográfica do Rio Grande do Norte, podendo chegar a 800 mil habitantes, enquanto o Rio Grande do Norte tem 3,4 milhões de habitantes, segundo estatística. Então toda aquela água manteve Natal viva desde 1599, água abundante nos lençóis, onde foi possível estabelecer um aquífero de água doce, onde hoje estão as lagoas, que são depressões no terreno, que é chamado de brejo de baixadas, e também é possível escavar poços tubulares ali, em grande quantidade, para abastecer a Grande Natal, mas também até abastecer parte do Agreste, através da adutora Monsenhor Expedito. E com essa redução na oferta de chuvas em todo o Rio Grande do Norte, certamente aqueles lençóis de água que formou aqui vão perdendo água, estão extraindo mais água dos lençóis por intermédio dos poços tubulares das lagoas do que o que a água da chuva repõe. Isso é uma lei matemática que não vai fechar. Quer dizer, o Rio Grande do Norte provavelmente até Natal vai ter problema de racionamento de água. Então quando a gente fala em racionamento de água, Natal está na zona da mata. É muita gente que faz até uma escola, que frequenta uma escola, uma universidade, e ainda não sabe que aquela região é a ponta da zona da mata nordestina, que vai de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, até a divisa com a Bahia. Então são desinformações que vão levando o homem a essa autodestruição. O fogo é um agente de destruição incompatível com a vida, de tal forma que o fogo e a vida não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo.